Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Terra. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui a dona da gargalhada mais incrível dessa cidade, a pastora Márcia. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu sim. Mãe, casada, pastora na Igreja Batista Rompendo em Fé. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom, Ana, eu sou a pastora Márcia, né? Eu tenho 2 filhos, tenho a Aikra e tenho o Júnior. E, assim, um marido maravilhoso, o pastor mais bonito da cidade, é o meu marido. É, gente. Então, assim, eu estou muito grata pelo seu convite. Na hora que você falou, opa, tô dentro. Porque esse projeto está sendo lindo e eu estou, assim, assistindo de camarote tudo. Ai, que bom ouvir isso. É uma honra para mim. E mais uma vez... Tá lindo. Obrigada pelo seu sim. Bom, pessoal, a pastora Márcia está aqui para dividir com a gente um pouco sobre liderança eclesiástica, sobre liderança cristã. Mas a gente vai chegar nesse ponto, nós vamos construir isso. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o marco de conversão dela. Conta pra gente, como foi o marco do momento que a senhora se converteu a Jesus? Assim, eu não sou de família cristã. Ok. Aí minha família, assim, eu fui conhecer Jesus há 34 anos atrás, né? E hoje, eu estou pastoreando, hoje não, há 18, 19 anos, a gente vem pastoreando uma igreja, eu e meu esposo, né? E assim, e tudo muito lindo, tudo perfeito, né? Tem as dificuldades, tem as limitações, tem tudo aquilo que você sabe, que você é uma pastora, mas assim, tem também aquela coisa linda que é Deus agindo. Okay. Mas a minha ficha foi cair mesmo no auge de 3 anos e meio pra cá, quando eu tive o problema. Entendeu? Eu tive o câncer. Que é uma palavra assim, eu até falei ali agora, né? É tão difícil falar assim, câncer. Ó, é aquela coisa que te dá, tipo, como se tivesse alguém te empurrando, jogando na parede. Mas assim, foi nesse lugar que eu despertei para o verdadeiro ministério que Deus tinha colocado em mim. Entendeu? Então, apesar de já convertida a Cristo, no momento da tribulação, alguma coisa virou. Muito. E assim, quando isso aconteceu na minha vida, passei por esse câncer, foi assim, porque o Senhor já tinha, de certa forma, falado, entendeu? Com meu esposo num sonho, que alguma coisa ia acontecer. Não, é um câncer, ninguém acho que nunca imagina que vai ter um câncer um dia. Sim. Mas assim, quando isso aconteceu, eu até achei assim, tá tão bom, eu sou uma ótima pastora, eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou sorridente, sou feliz, entendeu? Eu costumo dizer que até que as meninas lá, eu sou loira, alta, magra, rica. Autoestima. Nós precisamos ser autoestima. Tá vendo, né? Quem me conhece sabe. Aí assim, quando a ficha caiu, que tudo aquilo que eu pensava que era, não era. Toda aquela convicção que eu tinha, não em relação a ser bonita, loira e alta, porque isso é brincadeira, tá, gente? Adorei. Mas aquela convicção que eu tinha de que eu entendia tudo de Deus, que Deus era na minha vida, que o que eu estava fazendo como pastora estava excelente, estava de bom tamanho, entendeu? Que aquele lugar que eu estava cômodo demais. Aconteceu o câncer. Aí o Senhor trouxe esse sonho para o meu esposo, de 3 anos atrás ele teve esse sonho. E esse sonho compartilhou comigo, com a minha filha e com o meu filho. Que Deus ia me colocar num nível igual ao dele. Eu, meu filho e ele. E minha filha não estava nesse sonho. Exatamente, minha filha tinha ido embora para o Rio de Janeiro. Entendi. Então tudo aconteceu assim, foi como se uma chave estivesse virando na nossa vida. E quando eu descobri que estava com câncer, esse sonho veio na minha mente. Veio na mente do meu filho e veio na mente da minha filha do Rio de Janeiro e veio na mente do meu esposo. Eu falei, Senhor, eu já entendi. Já entendeu. E quando eu costumo dizer que quanto mais rápido você entende o propósito de Deus, mais rápido você sai do deserto. Uau. Entendeu? Então, assim, quando eu falei com o Senhor, eu entendi que nada daquilo que eu pensava sobre mim nunca existiu. Então, já tem uma sacada para nós aqui. Apesar de servos do Senhor, independente do tempo, em alguns momentos, o deserto também é utilizado pelo Senhor para nos sacudir e mostrar o que precisa, o que a gente ainda precisa enxergar. Exatamente sobre isso, Ana. Porque porque a gente na caminhada, a gente costuma se acomodar muito. E assim, o trabalho, o dia a dia, o a fazer, você que é mãe, você sabe. Sim. E muitas das vezes a gente acaba começa a trabalhar no automático. Mas de todo mundo, o automático, ele não pode vir, principalmente de nós na liderança. Porque de nós, será que é cobrado algo diferente?
Entendeu? Nós temos que dar conta daquelas pessoas, conta daquelas vidas naquele dia. Então, a forma que nós estamos conduzindo esse rebanho, ela não pode ser automática. Ela precisa de um plus, entendeu? Que plus é esse, pastora? É o plus de colocar no colo, entendeu? Okay. De sarar realmente as feridas, entendeu? E você já a sua perna daquela ovelha, mas ela ainda precisa de um acompanhamento, uma muleta por um certo tempo, entendeu? Depois que ela tira o gesso, ela precisa também de um acompanhamento, porque ela ainda vai aprender a andar de novo. Então, Deus me colocou nesse lugar. Então, para mim, algo que era muito eu, passou de ser eu. Não era mais eu. Era para Ele. Uau. Era Ele fazendo. E eu falo isso porque, assim, eu costumo dizer que crente também passa por tribulação, por provas. A Bíblia diz, né? Na vida traz aflição. Exatamente. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se Ele venceu, entendeu? Nós também vamos vencer. Ele veio, passou aqui só para dizer que nós éramos capazes. Ele não precisava ter passado por tudo isso. Mas Jesus passou por causa de mim e de você para mostrar para a gente que Ele é capaz. E nós também somos. Okay. Entendeu? Então, assim, eu descanso no Senhor porque eu pude entender mais rápido. Por quê? Porque, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque, além de tudo, eu tive uma família que me apoiou. Eu tive muito cuidado. Muito cuidado de Deus. Deus cuidou de mim, assim, nos pequenos detalhes. Eu fui pro SUS. Eu não tinha plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Entendeu? Nós não temos plano de saúde na nossa casa. Eu fui pro SUS. Entendeu? Quando você faz pro SUS, a primeira coisa que você pensa é: que susto. No SUS. Você tratado como? Vai demorar. Vai demorar. E vai crescer o câncer. Deus, com 6 meses, Ana, eu descobri o câncer, eu tratei o câncer e fiquei curada do câncer. Uau, 6 meses. 6 meses. Depois de 6 meses, uma menina do SUS me ligou e falou assim: olha, a sua consulta com mastologista marcada para segunda-feira. Eu falei: como assim, filho? Eu nem tenho câncer mais, já tirei. Nem peito eu tenho mais, porque eu tenho mais câncer. Entendeu? Assim, ela eu falei, graças a Deus, que nem o homem entendeu o que Deus fez. Mas assim, é para não entender mesmo. Sim. É para descansar e confiar. Sim, para que todos vejam e saibam que fomos. E quando é fácil? Pô, não é fácil, gente. É difícil demais. É triste demais. Dói demais. É ruim demais. É ruim demais. As pessoas falam assim: você minimiza o câncer quando você fala. Falo: não, eu não quero minimizar, não quero dizer que eu sou uma super mulher. Eu quero dizer que se o Senhor estiver junto, a gente dá conta. Se Ele estiver no barco, a gente dá conta. Porque tem a ver com Ele, né? É tudo sobre Ele. Okay. A senhora acredita que... Respira. É gravado, não tem problema. A senhora acredita que a liderança que você exerce hoje, ela é mais refinada e maturada depois desse processo? Com certeza. Porque eu consigo fazer com você, tratar você como eu gostaria de ser tratado. Uau. Eu consigo dar um amor para você da forma que eu queria que você me amasse. Eu consigo olhar para você cheio de deficiências, cheio de mazelas. Eu consigo ver que eu tenho muito mais deficiências e mazelas do que você. Entendeu? Eu consigo, assim, ver que eu tive um problema uma vez na igreja sobre falarem de mim, não sei o quê. Eu disse: meu problema não é o que falaram. Meu problema é perder essas pessoas. Porque quantas vezes eu já falei também. Abrir mão do direito de se ofender. Eu abro mão. Por quê? Porque eu também já fiz isso, eu já passei nesse lugar e ainda se prestar, passo todos os dias se deixar. Entendeu? Só que eu consigo ver as coisas por outro lado. Eu não gosto muito de falar disso porque as pessoas acham que eu quero me aparecer. Mas quem convive comigo sabe que eu sou dessa forma mesmo, entendeu? Sim. Eu não me preocupo com o que você está falando. Sim. Eu me preocupo com o que você vai fazer com o que você falou. Isso vai te afastar de Deus? Vai te afastar de mim? Isso me preocupa. Então esse deserto da enfermidade na liderança da senhora refinou o cuidado. Muito cuidado. O cuidado com o próximo. Muito cuidado. E, gente, isso é uma maturidade assim, que a gente precisa falar mesmo sobre isso e até deixar isso crescer dentro da gente, porque passar por um deserto que faz a gente abrir mão do direito de ser ofendido é o caminho correto para o cristianismo, né? Não foi isso que Jesus fez? As pessoas me perguntavam assim: eu ouvia os burburinhos, né? Mas ele é mulher de pastor, gente. Tipo, você está em pecado. Porque tem gente ainda que tem essa mente fraca, né?
Que a enfermidade veio porque eu tô em pecado, porque eu tô devendo alguma coisa. Aí um dia, eu falei, linda, por que não eu? Por que não? É isso. Por que não eu? Por que não nós passarmos pelo sofrimento? Por que não? O que eu tenho de diferente de você? Lógico que eu sou mais bonita, mais loira, mais rica, né? Mas tá tudo certo, nós somos iguais. Entendeu? Mas eu consigo levar na leveza até questionamentos mais medíocres. Entendeu? Porque assim, é muita mediocridade você pensar que você não pode passar por nada porque você é uma pastora. Você não pode rir, você não pode andar na rua de qualquer maneira, você tem que estar sempre bem vestida, muito elegante. E talvez por ser pastora, até passe coisas mais intensas que os outros para poder acolher. Com certeza eu sou essa daqui. Aonde eu for, você vai ouvir falando a mesma coisa. Pastora Márcia, aquilo ali, não tem jeito não. TDAH puro, entendeu? Meu marido tá lá, olha, você vai com filtro, hein, por favor. Eu falei, o que é isso, filtro? Eu só conheço Melita, que passa café, o resto não existe. E é assim que a gente faz, entendeu? Porque assim, não adianta eu passar pra você uma Márcia que eu não sou. Porque eu não vou dar conta dela daqui a pouco, entendeu? Sim. Daqui a pouco essa Márcia linda aí, que vai charmosa, que é assim, super inteligente, fala baixo, fina, ela não vai dar conta, ela vai explodir, cara. Ela vai sair daí gritando. Aí é hora de eu passar vergonha, porque, como diz a minha amiga Andréia, o caminho de volta é mais difícil. É mais difícil. Entendeu? Então faça o seu caminho certo, para se tiver que voltar, fica mais fácil. Essa é a intencionalidade que a senhora tem para ensinar as mulheres que estão ao seu redor sobre transbordar a vida do outro. A senhora acredita que isso ficou mais vivo, mais latente depois do processo que a senhora passou de enfermidade? Sim, porque eu realmente só virei pastora depois disso. Tem quanto tempo que a senhora enfrentou o câncer? Foi curada? Tem 3 anos, 4 anos. 4? Gente, eu faço tratamento de câncer ainda. Ela ainda faz tratamento de câncer, tem 4 anos que enfrentou o câncer, curou, mas, né, ainda faz acompanhamento. Tem quantos anos de ministério? Tem 23, 24 anos de ministério. A mulher tem 24 anos de ministério e ela tá dizendo que ela virou pastora de verdade há 4 anos. Porque até então eu só era a mulher do pastor. Olha a exposição de vulnerabilidade que ela está trazendo aqui pra gente. Por quê? Porque entende que não tem a ver com ela, mas com Cristo, para Cristo, através da senhora, poder liderar um povo que também é dele. Também, com certeza. Então Deus me empurrou, é por isso que eu passei por isso. Você vai ter que entender o lugar que você precisa. O câncer me fez entender o lugar que eu teria que estar diante de Deus. Deus te castigou, Deus te colocou um câncer? Não, ele não colocou, mas ele permitiu. Ele permitiu um sacodezinho assim, você vai, como diz o outro, por amor ou pela dor, você vai querer, escolhe aí, entendeu? Mas assim, não entendia, porque eu achava que eu era autossuficiente, estava tudo lindo, entendeu? Só sentar, só conversar, só sorrir, só ficar na porta. Não, Deus queria mais, muito mais. Deus queria fazer dentro de mim para poder conseguir fazer fora. Uma liderança mesmo veio para fora depois do processo. Era pastora, fazia o culto de pastores, das mulheres, eu fazia um evento de mulheres, mas assim... Organizava, mas não era. Apenas. Ok. Então, uma sacada para nós. Não desperdice o deserto. É verdade. A liderança que Deus pode colocar para fora, né, que está aí dentro de você e Deus vai trazer à tona, pode ser por consequência de um deserto, de um processo. Toda igreja local tem o seu corpo de liderança, né? As pessoas que estão ali mais próximas, auxiliando na liderança do pastoreio. A senhora acredita que nesses últimos 4 anos a sua forma de conduzir, de ensinar, de aperfeiçoar a liderança da igreja local que vocês pastoreiam mudou também? Mudou bastante, entendeu? Mudou porque assim, até meu marido amadureceu muito nesse processo. Não tem como. Quando uma família, eu digo assim, quando uma família tem alguém com câncer, todo mundo fica doente junto com aquela pessoa. Aquela dor não é só daquela pessoa. Aquela preocupação não é só do doente, não é só da pessoa que está passando pelo processo. Aquele problema é de todo mundo. Todo mundo que está em volta ali, entendeu? Você tocou num ponto assim, delicado, mas que a gente precisa falar com segurança, com saúde, com leveza, né? O literalmente sermos livres dos ciúmes na liderança. Isso não soma nada, né, pastor? E é isso que eu trabalho muito, Ana. Mas essa perspectiva de trabalhar isso na liderança para que o ciúme
Não seja até usado como uma seta do diabo, né? A senhora teve os olhos abertos para trabalhar isso também depois dessa marca do deserto. Eu também era ciumenta. Também era? Eu ficava caladinha, dizendo de fina, que não era assim. Eu tinha, entendeu? É por isso que eu falo, eu me desfiz, eu não tenho ciúme de nada. E Deus fez. Nós saímos de um lugar de 150 pessoas para um lugar de quase 500. Incrível. Você tá entendendo? E na época que, vamos para eu entender, na época de 150 pessoas ainda tinha Márcia por ciúme. É ciumenta. Ok. Aí nesse processo aí, a Márcia passou pelo deserto, foi massada, a casa dela foi massada junto com ela. Deus foi trabalhando muito com todo mundo na minha família, na minha casa. Então, mas começou na minha casa, na minha família, na minha vida. E eu senti a necessidade de mostrar, de pegar as pessoas que estão do meu lado e dizer, olha, ciúme não. Não vai rolar. Não vai acontecer. Olha, sai desse lugar. Satanás vai te pegar nesse lugar. Ele está querendo te pegar nesse lugar. E o que mais acontecia era esse negócio aí de ciúme. A seta do ciúme. E assim, eu vejo que quem tem esse coração não consegue caminhar com a gente. Porque nós não conseguimos ter esse negócio com a gente. Eu e meu marido, a gente não consegue. Nós somos um casal, pra você ter noção, somos um casal, a gente tem mais de 32 anos juntos. Nós nunca tivemos uma briga por causa de ciúme. Entendi. De homem e mulher. Sim. Agora você imagine ciúme de igreja, de coisas da igreja. Então a gente não consegue muito se adaptar com esse negócio de ciúme, entendeu? Então, pra Márcia se posicionar como uma líder mesmo, Deus usou esse processo, arrancou ela até da raiz dos ciúmes. E isso é uma coisa que... E da inveja também, tá? Inveja também. Eu tinha inveja também. Por que não? Porque eu não faço daquele jeito. Eu queria fazer daquele jeito. Não falava. Mas estava o pior ainda, quando você fala, eu acho que algo consegue sair. Traz a luz, sim. Entendeu? Traz a luz. Aí, e quando você fica só com aquilo dentro de você? E aquilo vai crescendo, vai crescendo, forma. Entendeu? Sim. E eu, como mulher, eu podia estar atrás minando algumas coisas. Sim. Esse homem, inveja não deixa liderança nenhuma ser saudável, não é verdade. Fica doente. Morre. Seca. E assim, e a mulher tem um poder de persuasão muito grande na vida do homem. Sim. Ela, quando chega na casa dela, que ela vai deitar com o marido dela ali, que ela vai bater papo, uma palavra que ela solta, não precisa nem de brigar, ela consegue mudar todo o quadro. Sim. Então eu decidi mudar o quadro para o melhor agora. É isso aí. Porque se isso for governado por ciúmes pessoal e inveja, às vezes é a nosso querer que vai na frente em nome de Deus, né? Uau! Terrível. Eu estou encantada com essa exposição de vulnerabilidade. Não tem problema com isso também não, tá? A gente vê assim uma pastora falando, não, tem 24 anos de ministério, 4 eu sou uma líder de verdade, uma pastora de verdade, porque antes eu tinha ciúmes, porque antes eu tinha inveja, mas Jesus usou o processo do câncer, me curou, mas me ensinou o que é ser uma líder segundo o coração dele, e hoje eu tento reproduzir isso. E não tem problema, eu subo em cima do púlpito do altar, falo tudo que eu tô te falando aqui, eu não tenho problema com isso. Sim. Entendeu? Porque assim, o meu problema... Tá falando aqui porque já fala. Ok. O meu problema, sabe qual que é? Eu senti algo e não consegui falar. A senhora aprendeu a proteger sua liderança? Essa construída depois do deserto? Com certeza. Aprendi também a poupar muito as meninas, tipo assim, não poupar de problemas, mas poupar, tipo assim, igual esse juntamento que a gente fez, levar elas para um lugar que se acontecer alguma coisa, elas não sintam tanta dor, ao ponto de não conseguir permanecer, entendeu? Sim. Eu sempre para elas assim que tudo pode acontecer, o que não pode acontecer é você desistir. Desistir do Senhor, desistir do reino, do que Deus planejou para você. Pode estar demorando, mas vai acontecer, tenha paciência, entendeu? E com essa condição que eu trabalho muito com elas, é sobre isso, é sobre uma coisa. Noite do pijama, eu gosto de estar perto. Sim. Eu gosto de noite do pijama, que eu gosto de dormir junto, eu gosto de orar junto, eu gosto de dançar louvores junto, eu gosto de cantar junto. Eu quero estar perto delas. Cuidar do coração, né? Cuidar, porque, tipo assim, eu sou uma pastora presente. Entendo. Mas não tem problema. Eu entro na igreja, fico o dia inteiro na igreja. Só não vou segunda. Mas de terça a sexta. Mas não descanso, trabalho o dia inteiro do mesmo jeito. Mas não tem problema, não. Aí hoje é dia de pagar as contas da igreja, fazer as coisas que tem que fazer, entendeu? Entendi. As coisas fora. As pessoas, estou sempre inventando alguma coisa, né? Agora eu fazer um café só com elas da igreja, aí estou comprando as canequinhas de louça, não sei o que, tudo. As meninas falam, pastora, por favor, não vem de novo com essa. Sossega. Mas não dou conta, eu gosto, entendeu? Eu quero estar perto delas. Eu gosto de estar perto delas. Então, liderar se tornou cuidar. Cuidar. Uau. Acho que essa é
Maior lição que a gente tem aqui hoje com a pastora Márcia. Liderar é cuidar. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Obrigada por ter vindo aqui hoje e expor tanta vulnerabilidade. Eu fico feliz de saber, de ouvir da senhora, né? Eu estou falando aqui porque eu já disse lá. Como isso é legal, é saber que a senhora também tem um coração aberto para a comunidade local que a senhora lidera. E a minha oração, o desejo do meu coração é que essa liderança continue transbordando esse cuidado, esse amor, com essa perspectiva de alguém que passou por um processo, entende o que é e hoje consegue perceber o que as ovelhas de Jesus precisam. Então, isso é extraordinário. Obrigada por isso. Obrigada eu por você deixar eu mostrar a minha humanidade. Me permitir, né? Assim como eu faço com todos que me rodeiam. Se você consegue me amar e amar a minha humanidade, tudo certo. Tá tudo certo. Que vai longe. Amém? Obrigada. Deus te abençoe, viu, Ana? Grandes coisas Deus fará nesse lugar. Amém? Eu creio. Amo você. Linda!